Olá pessoal, eu sou a professora Glauciane Lacerda e vamos dar continuidade à aula de fisiopatologia das doenças cardiovasculares. Não esquece de dar um like lá no final do vídeo não, tá gente? Então, lembrando que os fatores agravantes do risco cardiovascular, a história familiar de doença arterial coronária prematura em parentes de primeiro grau do sexo masculino menor do que 55 anos ou feminino menor do que 65 anos, critérios da síndrome metabólica de acordo com a IDF. E aí você tem que lembrar que está envolvida a circunferência abdominal maior do que 102 em homens e maior do que 88 para mulheres, colesterol total elevado, triglicerídeos maior do que 150 miligramas por decilitro, né? O LDL, colesterol aumentado. Então, esses fatores vão ser importantes nos critérios de síndrome metabólica. Microalbuminúria, de 30 a 300 microgramas por minuto, né? Perda de albumina na urina. Ou a macroalbuminúria, maior do que 300 microgramas por minuto. Hipertrofia ventricular esquerda, proteína C reativa de alta sensibilidade, maior do que 2 miligramas por litro cúbico. Espessura íntima média de carótidas, maior do que 100 ou 75 para a idade ou sexo. E o score de cálcio maior do que 100 ou maior 75% para a idade ou sexo, de acordo com a diretriz, com a quinta diretriz brasileira de dislipidemia. Outros fatores que são referenciais quando a gente fala sobre doença cardiovascular é o perfil lipídico. Então, para adultos maiores do que 20 anos, o colesterol total identificado como ótimo é menor do que 200. Então, você observa aqui nos valores de categoria ótimo, menor do que 200, considerado limítrofe entre 200 e 239, né, e alto acima de 240. Para LDL colesterol, o ótimo é menor do que 100 e o desejável é entre 100 e 129. Então, paciente acima de 160 é indicado com colesterol alto. Para crianças e adolescentes, esses parâmetros, né, de colesterol total e LDL colesterol são alterados. Então, o ideal, né, o aceitável para a criança é menor do que 170 e já é considerado alto acima de 200. Já o LDL é aceitável menor do que 110 e alto acima de 130. Lembrando que o parâmetro de não HDL colesterol, ele tem sido classificado como padrão ouro para aterogenicidade e para comprometimento vascular no paciente com doença cardiovascular. Triglicerídeos também vão ser diferenciados, né, de acordo com a faixa etária da criança e do adolescente, e o HDL colesterol, ele é considerado aceitável quando maior do que 45, e as APOs estão intimamente também correlacionadas com a presença de aterogenicidade, né, e comprometimento cardiovascular do paciente. E aí a gente tem a classificação das dislipidemias, eu acho muito importante a gente não deixar de abordar, porque uma vez que o paciente ele pode conter, né, ele pode estar dentro dessa classificação ou com hipercolesterolemia isolada ou só colesterol isolado, né, com elevação de LDL acima de 160, maior ou igual a 160, ou só com triglicerídeos, né, aumentados, com a elevação isolada do triglicerídeo maior do que 150, ou esse paciente ele pode estar, né, que são promotores da doença cardiovascular, a presença de um quadro de hiperlipidemia mista, ou seja, o paciente apresenta valores aumentados de LDL maior ou igual a 160 e triglicerídeo maior ou igual a 150, e nos casos onde o triglicerídeo é maior ou igual a 400, considerar a hiperlipidemia mista quando o colesterol total for maior ou igual a 200 miligramas por decilitro. Lembrando também que um HDL colesterol baixo também é um processo importante de comprometimento desse paciente,
onde a redução do HDL colesterol menor do que 40 para homens e menor do que 50 miligramas por decilitro para mulheres de forma isolada ou em associação com o aumento de LDL, colesterol ou de triglicerídeos, é classificado como um paciente dislipidêmico. E aí, gerando, então, um fator de risco associado à doença cardiovascular. Então, a gente tem aqui, de forma reduzida, os critérios diagnósticos da síndrome metabólica, onde, se o paciente apresentar dois ou mais critérios, né, a presença de 2 ou mais critérios, ele é considerado um paciente com síndrome metabólica. Então, aqui na glicemia maior ou igual a 100 miligramas por decilitro, né, para pacientes com 10 a 16 anos e adultos, níveis de HDL, colesterol, menor do que 40 miligramas por decilitro para homens e crianças entre 10 e 16 anos e para mulheres menor do que 50, né? A pressão arterial em todas as idades maior ou igual a 130 por 85 milímetros de mercúrio. Então, esses critérios, né, associados também à dislipidemia em função, né, do comprometimento dietético, né, da ingestão dietética desse paciente, né, que vão gerar aí o aumento do LDL colesterol, é importante que quando você for abordar o teu paciente, você bater na tecla, cuidado com o colesterol, porque o colesterol ele é um indicador, né, considerado como principal fator de risco. Apesar dele ser um principal fator de risco, ele é um fator modificável. E isso, logicamente, se você não tem uma genética, né, de hipercolesterolemia familiar. Mas aí o paciente ele vai ter que ser tratado, né, de forma frequente, né, com o uso de medicamentos. Mas se eu tenho um paciente onde eu tenho o fator modificável, no caso, a própria dieta em si, né, alterada, lembrando que fatores que vão interferir no metabolismo lipídico são os ácidos graxos saturados, monoinsaturados e poliinsaturados, e esses componentes dietéticos que vão aumentar o LDL colesterol são justamente os ácidos graxos saturados, os trans e o próprio colesterol da dieta. Lembrando, então, que a partir do momento que esse paciente ele modifica o comportamento dietético, né, através da alimentação direcionada, eu consigo reverter, né, esse comprometimento endotelial. Lembrando que a aterogênese ela é uma resposta crônica, local e inflamatória a fatores de risco, ou seja, quais seriam esses fatores de risco? Os níveis elevados de LDL colesterol, que vão ser prejudiciais à parede arterial. E aí, uma vez que eu tenho essa adesão, né, esse aumento do perfil lipídico, há uma lesão, uma formação, progressão, né, da evolução, né, para adesão dessas células Schwann, com depósitos de colágeno, gerando um processo inflamatório importante. E o resultado pode ser a ruptura eventual da placa de ateroma. E aí a liberação de citocinas inflamatórias, que seriam elas? O TNF-alfa, né, o fator de necrose tumoral, a interleucina 6, proteína C reativa. E, além disso, há também a produção de citocinas anti-inflamatórias contra IL9 e IL10 na tentativa aí do equilíbrio, né, desse processo de liberação de citocinas. Então, que na verdade vão ser proteínas chaves que devem estar equilibradas justamente para evitar a ruptura dessa placa e eventos clínicos subsequentes. Então, esse processo de tentativa de equilíbrio, né, entre a liberação de citocinas inflamatórias e anti-inflamatórias é justamente para que haja, né, a inibição dessa ruptura da placa. Então, podemos definir a doença cardíaca aterosclerótica como um estreitamento, né, e perda da elasticidade na parede do vaso sanguíneo, provocando, né, isso é provocado pelo acúmulo de placa. Essa formação de placas vai ocorrer quando a inflamação estimula uma resposta dos glóbulos brancos fagocíticos, que são os monócitos, e uma vez nos tecidos, esses monócitos eles vão evoluir a macrófago,
que vão ingerir o colesterol oxidado. Lembra que eu falei no início da aula justamente dessa hipótese, né, de estresse oxidativo, a hipótese oxidativa em função desse colesterol oxidado? Então, esse monócito ele vai evoluir a macrófago, ingerindo esse colesterol oxidado e se transformando aí em células espumosas e em seguida em estrias gordurosas, que a gente vai mostrar mais à frente. Então vai ocorrer uma microcalcificação intracelular, formando depósitos no interior da célula muscular lisa vascular da camada circundante e aí com posterior possibilidade de ruptura. Então a gente tem aqui uma progressão natural da aterosclerose, então a gente tem uma artéria normal, então tanto aqui, né, com a túnica íntima, com a túnica média, a túnica adventícia. Então, do 0 até os 10 anos de idade, essa artéria se encontra normal, dependendo da dieta desse paciente ou de fatores genéticos associados e comportamentais do paciente, há um depósito aqui da camada de gordura em função do aumento do LDL, né, do colesterol dietético desse paciente, gerando ao longo dos anos, aí que a gente percebe que aos 30 anos, um paciente que não faz uma dieta adequada gera a formação de trombo e oclusão com progressão, né, dessas plaquetas, né, na região da cavidade, né, do lúmen dessa túnica íntima. Você tem aqui um processo de adesão plaquetária. Essa adesão plaquetária vai gerar uma oclusão completa e ao longo dos anos esse paciente, se ele não infartar aos 40, ele vai infartar aos 60 anos de idade ou até antes disso. Então, a camada de fibrina, né, na doença cardíaca aterosclerótica, que seria uma camada de proteção, né, esse ateroma, ele é formado entre os depósitos de gordura e o revestimento da artéria. O ateroma, ele vai produzir enzimas que causam o aumento, né, ou alargamento da artéria ao longo do tempo, justamente para que haja manutenção do fluxo sanguíneo na artéria e compensar o estreitamento provocado pela placa. E aí esse remodelamento, né, cardiovascular, esse remodelamento endotelial, né, da forma e do tamanho do vaso sanguíneo, pode resultar num aneurisma. Então, os ateromas, eles podem se romper ou mesmo quebrar, formando um trombo, onde eles atraem as plaquetas sanguíneas e ativam aí o sistema de coagulação corporal. Essa resposta pode resultar num bloqueio e na restrição do fluxo sanguíneo. Então, a gente tem uma imagem aqui bastante clássica e bastante interessante, onde você tem aqui o acúmulo de lipídios modificados, na verdade, aquele colesterol oxidado, e aí ativação das células endoteliais para essa região, né, com migração das células inflamatórias para essas células endoteliais, ativação dessas células inflamatórias, recrutamento das células musculares lisas, né, com proliferação e síntese da matriz, gerando aí uma formação de uma capa fibrosa e, consequentemente, né, você vai ter aí com o tempo uma ruptura dessa placa em função aí dessa agregação plaquetária aí, gerando um processo trombótico. Então, a dislipidemia aterogênica é, na verdade, uma combinação de anormalidades nas lipoproteínas que frequentemente ocorrem juntas, e 4 componentes vão compor essa dislipidemia aterogênica. Um quadro de hipercolesterolemia leve, que a gente já viu anteriormente, quando você tem aí um aumento do colesterol. Uma hipertrigliceridemia leve a moderada, então acima de 150 ou mais. Partículas pequenas e densas, né, de LDL colesterol e o HDL colesterol baixo. Então, quais são as causas da dislipidemia aterogênica? A gente tem a obesidade, a hipertensão arterial sistêmica, o diabetes do tipo 2, que pode ser em função da resistência insulínica,
a síndrome metabólica, um paciente que dificilmente, né, pratica atividade física, um paciente sedentário, o próprio envelhecimento, a condição de envelhecimento e fatores genéticos. Quais serão os fatores para a doença cardiovascular, né, fatores de risco emergente? O diabetes, o HDL baixo, o triglicerídeo alto e a atividade, né, inflamatória, trombótica e fibrinolítica, que vai gerar um estado protrombótico. Dentre os fatores de risco cardiovasculares modificáveis, nós temos o perfil de lipoproteína, então uma LDL, né, que é a lipoproteína de baixa densidade elevada, um triglicerídeo elevado, uma lipoproteína de alta densidade, que é HDL baixa, e outros marcadores inflamatórios, como o fibrinogênio, a proteína C reativa e o estilo de vida. Nos fatores de risco primários, né, que estão envolvidos no estilo de vida, o sedentarismo, o sono insuficiente, o tabagismo, o estresse, o excesso do consumo de álcool e a dieta inadequada são primordiais, né, são fatores primários no risco para a doença cardiovascular. A educação, a ocupação, né, considerado como risco primordial, um diagnóstico psiquiátrico, a dieta, o baixo peso ao nascer e a adaptação humana e cultural é identificada como um fator de risco primordial. Além disso, como eu falei para vocês anteriormente, existem fatores que não são modificáveis, como, por exemplo, a hipercolesterolemia familiar. O paciente é um fator genético. Então, ela está envolvida, né, chamada de hiperlipidemia do tipo 2A, onde o principal fator de risco para a doença cardiovascular acomete 85% de homens e 50% de mulheres, vão ter aí o infarto agudo do miocárdio antes dos 65 anos, tá? A menos que essa hipercolesterolemia familiar esteja tratada. Esse fator está envolvido no receptor, né, dos defeitos no receptor do gene LDL que vão causar a hipercolesterolemia familiar. O uso de estatinas vão melhorar a estrutura e função endotelial e ultrassom do tendão de Aquiles para xantomas, né, que são os depósitos de LDL e colesterol, vão identificar corretamente a maioria dos pacientes com HF. Manifestações clínicas, né, que são a aterosclerose subclínica e a hipertrofia ventricular, estão presentes, principalmente quando o paciente ele apresenta, né, infarto agudo do miocárdio, angina, insuficiência arterial periférica e isquemia cerebral, são manifestações, né, da aterosclerose subclínica e da hipertrofia ventricular desse paciente com doença cardiovascular. Dentre os marcadores inflamatórios para o risco vascular, né, cardiovascular, a gente tem os marcadores genéticos, como o polimorfismo tipo 1 no receptor de angiotensina 2, o LDL colesterol oxidado, né, com moléculas de adesão e selectinas, a presença de ácidos graxos livres, citocinas IL-1, 6 e TNF-alfa, reagentes de fase aguda, né, então marcadores como fibrinogênio, PCR e soro amiloide A, contagem de células brancas no sangue e a taxa de sedimentação de eritrócitos. O fibrinogênio, ele é um marcador importante porque a maioria dos infartos do miocárdio são resultado de uma trombose intracoronária. Então, estudos revelam que o fibrinogênio plasmático, ele é um preditor independente para o fator de risco da doença coronária. E fatores associados, né, com o aumento desse fibrinogênio são o tabagismo, o diabetes, a hipertensão arterial sistólica, a obesidade, o sedentarismo, os triglicerídeos e os fatores genéticos. Então, se o paciente ele apresenta uma trombogenicidade sanguínea elevada, o uso de 75 mg de aspirina é uma recomendação como um fator de prevenção para a trombogênese.
No caso, a proteína C reativa, como também o marcador inflamatório, né, lembrando que ela é sintetizada no fígado como resposta de fase aguda na inflamação, apesar dela ser uma proteína que ela não é específica para o coração, porque ela está presente, né, como resposta de fase aguda, ela é um marcador importante na avaliação do paciente cardiopata. Então, valores de normalidade sem infecção ou inflamação de 0,6 mg por decilitro. A aterogênese, por ser um processo inflamatório, essa PCR ela tem que ser mostrada aumentada, ou seja, acima de 3 mg por decilitro em pessoas com angina, com infarto do miocárdio, com AVC e com doença vascular periférica. Então, se esse paciente apresenta um PCR baixo, é quando ele está menor do que 1. Ele está com PCR alto, acima de 3 mg por decilitro. E após a média de 2 medidas aferidas por pelo menos 2 semanas, vão me dar um diagnóstico aí positivo para avaliação desse paciente com doença cardiovascular. A homocisteína também tem sido utilizada, né, como fator, né, importante na avaliação de paciente com risco cardiovascular, porque o aumento da homocisteína ela está associada ao maior risco de eventos aterotrombóticos. E quais são as recomendações dietéticas, né, de acordo com a American Heart Association para redução do risco da doença cardiovascular? Então a gente tem, né, as recomendações clássicas, né, são básicas dessas recomendações com relação à ingestão equilibrada de calorias, a atividade física para alcançar a manutenção do peso corporal saudável, lembrando que você, durante a sua prescrição, você pode orientar desde que esse paciente ele tenha a indicação médica, né, porque você não é médico, você não pode orientar atividade física para o teu paciente. O consumo de uma dieta rica em vegetais e frutas, a escolha de grãos integrais, alimentos ricos em fibras, o consumo de peixes, né, pelo menos 2 vezes por semana, né, ricos em ômega 3, como a sardinha, o salmão, o arenque, limitar a ingestão de gordura saturada a menos que 7%, né, de trans, menos que 1%, de colesterol, menor do que 200 mg por dia, sempre levando o paciente a escolher carnes magras, né, sem pele, e selecionando os alimentos livres de gordura, né, os alimentos desnatados, com 1% de gordura e produtos com baixo teor de gordura, minimizando também a ingestão, né, dessas gorduras parcialmente hidrogenadas, minimizar a ingestão de bebidas, de alimentos com adição de açúcar, o consumo de álcool com moderação, escolher e preparar alimentos com pouco ou nenhum sal, e quando consumir um alimento preparado fora de casa, seguir aí as recomendações da American Heart Association e recomendações de estilos de vida saudáveis. Lembrando que, né, o consumo moderado de álcool tem que ser sinalizado com relação à dosagem, né? Que mulheres, né, você tem a dosagem específica para mulheres e a dosagem específica para homens. E aí, como é que a gente vai identificar dentro desse paciente, né, com doença cardiovascular, a hipertensão arterial? Qual o conceito da hipertensão arterial, né? A hipertensão arterial sistêmica é uma condição clínica multifatorial que é caracterizada por níveis elevados e sustentados da pressão arterial e está associada frequentemente a alterações funcionais e ou estruturais dos órgãos-alvo. Então, coração, encéfalos, rins e vasos sanguíneos, e alterações metabólicas com consequente aumento desse risco de eventos cardiovasculares e fatais e não fatais. Lembrando que a pressão arterial é a tensão que o sangue é bombeado nas artérias, né? Então, a pressão arterial sistólica, ela representa 120 milímetros de mercúrio, que é a pressão que o sangue é ejetado, e a diastólica, 80 milímetros de mercúrio. E quais são os mecanismos de regulação dessa pressão arterial?
Então, a pressão arterial ela é igual ao débito cardíaco multiplicado pela resistência vascular periférica. E o que é o débito cardíaco? O débito cardíaco, gente, é a quantidade de sangue que sai do coração. Em média, 1 minuto, né? A cada 1 minuto, de 5 a 5,5 litros, né, de litros de sangue, né, vão sair do coração. E isso vai depender também da massa corporal desse paciente, tá? E a resistência vascular periférica? Essa resistência vascular periférica é a resistência que o sangue passa, né, pelo vaso. Então, a resistência vascular periférica, né, ela representa a resistência com que o sangue passa pelo vaso. Então, quanto maior o calibre, menor a resistência. E quanto menor o calibre, maior a resistência. Então, faz você pensar que se eu tenho um estreitamento do meu vaso, da luz do meu vaso, né? Ou seja, esse calibre ele vai estar menor, gerando, então, uma maior resistência. Então, fiquem com esse pensamento aí na cabeça de vocês. A frequência cardíaca é o número de vezes com que o coração bate por minuto, né? Em média, 60 a 80, que vai referenciar aí aproximadamente 60 a 80 milímetros de mercúrio. Então, esse débito cardíaco é igual à frequência cardíaca, que é o número de vezes que o coração bate por minuto, multiplicado pelo débito sistólico. Então, quanto maior o débito cardíaco e a resistência vascular periférica, maior a pressão arterial. Então, a gente tem essa imagem aqui, onde a força do coração para bombear o sangue é chamada de pressão máxima ou sistólica. Então, a resistência que a artéria oferece à passagem do sangue é chamada de pressão mínima, tá? Então, vou até parar aqui para vocês olharem nessa imagem. Então, essa resistência, né, que a artéria oferece à passagem do sangue é chamada de pressão mínima ou pressão diastólica. E a força que o coração, né, para bombear o sangue, né, essa força de contração é chamada de pressão máxima ou sistólica. Então, a gente tem essa imagem aqui, onde se eu tenho uma artéria normal, de calibre normal, a pressão desse paciente, né, vai ter uma pressão, esse paciente vai ter uma pressão normal. Se eu tenho estreitamento desse vaso, né, seja por redução do lumen em função de um ateroma, eu tenho aí, né, uma artéria estreitada, consequentemente uma pressão aumentada. Então, eu tenho essa relação justamente, né, associada também à ativação do sistema que a gente chama de sistema renina-angiotensina-aldosterona. Então, né, a renina, ela vai ativar o angiotensinogênio em angiotensina 1. Essa angiotensina 1, né, ela sofre ação de uma enzima chamada ECA, que é a enzima conversora da angiotensina, em angiotensina 2. Essa angiotensina 2, por sua vez, ela vai aumentar, né, a aldosterona, gerando aumento dessa aldosterona, induz hipertrofia ventricular e promove vasoconstricção. Esse aumento da aldosterona, por sua vez, gera, né, uma retenção de sódio e água, gerando excreção de potássio. Além disso, esse aumento da aldosterona vai induzir a fibrose miocárdica. Aí você lembra também que você tem um espessamento do ventrículo esquerdo. E aí a gente tem um quadro bastante interessante, né, essa figura bastante interessante, sobre o sistema renina-angiotensina-aldosterona, onde você tem aqui a pressão de perfusão renal, né, ativando aqui a liberação da renina. Além disso, essa pressão de perfusão renal ativa a atividade nervosa simpática renal, ativando a liberação da renina. Essa pressão de perfusão ativa a filtração glomerular, né, que vai ativar também a liberação de renina. O angiotensinogênio, né, vai ser convertido, né, através da renina em Ang1.
essa ANG1, pela ativação da ECA, vai ser convertida a ANG2, né? Gerando, então, aí, induzindo a hipertrofia ventricular, né? Consequentemente, você tem aqui os receptores AT1, que vão induzir a hipertrofia ventricular, a vasoconstrição com o aumento aí da liberação de cálcio, retenção de sódio e água, e aí a reabsorção tubular de sódio e aldosterona, gerando então uma excreção de potássio, induzindo a fibrose miocárdica. O peptídeo natriurético atrial, né, ele vai inibir a liberação da renina. Então, alguns medicamentos vão estar aí, né, justamente inibindo essa atividade, né, como, por exemplo, os inibidores da ECA, né, a bradicinina, por exemplo, né, os antagonistas também desses receptores AT1 e da ANG2 vão evitar, né, esse quadro de hipertrofia vascular, né, de vasoconstricção, né, que vai diminuir aí o aumento desse peptídeo natriurético, né, e aí inibindo a retenção de sódio e de água. E aí, qual seria a etiologia da hipertensão arterial sistêmica? Então, a hipertensão sistólica a hipertensão arterial sistólica e diastólica, onde 90 a 95% essa hipertensão arterial sistólica é denominada essencial ou primária, ou seja, de etiologia desconhecida. Logicamente que vai ter a combinação de fatores genéticos e ambientais, como por exemplo, a disfunção endotelial. 5% apresentam o que a gente chama de hipertensão arterial sistólica secundária, que é derivada de outra doença, ou seja, associada também com evidência aumentada de doença vascular, né, cardiovascular e insuficiência renal. Na hipertensão arterial primária, a patogenia ela envolve, né, a ingestão excessiva de sódio, né, que vai aumentar a volemia, o estresse, que vai aumentar a atividade simpática, e a obesidade, que gera um quadro de hiperinsulinemia. Além da genética, né, do paciente que tende a ter uma retenção maior de sódio, né, ou diminuição da filtração renal, ou alteração da membrana celular. Então, alguns pacientes podem consumir uma quantidade muito significativa de sódio e nunca apresentar hipertensão arterial, enquanto outros que são muito mais sensíveis ao sódio, por exemplo, que vão gerar aí um quadro de hipertensão. Outros fatores são os fatores derivados do endotélio, como na presença de endotelina. Quais seriam os fatores que podem estar relacionados à pressão alta? Lembrando, né, da história familiar, filhos de hipertensos, a idade, né, a etnia, a raça negra, ela tem um comprometimento maior da pressão arterial, a predisposição de pessoas, né, ao consumo, né, de sódio, que vão estar aí aumentando a pressão arterial, a obesidade com IMC maior do que 30, a presença do diabetes, o alcoolismo, né, o abuso de álcool, a vida sedentária, o tabagismo e o estresse. Quais são as complicações que podem ser geradas por um quadro de hipertensão arterial? Então, a gente tem, né, as complicações encefálicas, como a hemorragia do cerebelo, a hipertrofia ventricular esquerda, ou seja, o espessamento do ventrículo esquerdo, né, aneurisma vascular, né, então você tem aqui uma hipertrofia vascular, né, com aneurisma, ou seja, a ruptura desse trombo, e alterações, né, renais, como, por exemplo, uma nefroesclerose, né? Como você vai classificar esse paciente como um paciente hipertenso? Então, a gente tem aqui o quadro de classificação normal desse paciente, onde ele vai ter um quadro de pressão arterial sistólica menor ou igual a 120, com uma pressão arterial diastólica menor ou igual a 80. Um paciente pré-hipertenso, então ele está com 120 a 139 de pressão arterial sistólica e de 81 a 89 de diastólica. Nada de falar de 12
12 por 8 não, tá, gente? Por favor. É 120 por 80, né? Vocês são profissionais de saúde. Hipertensão, né, de estágio 1. Se o paciente ele já apresenta uma pressão arterial sistólica de 140 por 90, né, de diastólica, ele é um paciente classificado com hipertensão de estágio 1, tá? Então, considera-se uma hipertensão sistólica isolada se o paciente apresentar uma pressão arterial sistólica maior ou igual a 140 e uma diastólica menor do que 90, devendo a mesma ser classificada em estágios, como 1, 2 e 3, ok? Outros fatores de risco que eu já falei anteriormente, né, com relação, né, à avaliação do risco adicional do paciente hipertenso, né, a idade do paciente, a história de tabagismo, dislipidemia, né, resistência à insulina, hemoglobina glicada, né, de 5,7 a 6,4, o IMC maior do que 40 e os fatores, né, associado também aos fatores da síndrome metabólica. Então, a ingestão de sal, ela está extremamente relacionada, né? O aumento dessa ingestão tem sido correlacionado com o aumento da pressão arterial, o AVC, né, a doença arterial cerebral, doença vascular renal, lesão glomerular e hipertrofia do ventrículo esquerdo. Então, a partir do momento que você reduz na dieta do paciente, né, 2.300 miligramas de sal, que equivalem a 6 gramas de sódio, né? Que equivalem a 6 gramas de sal na dieta desse paciente por dia, eu tenho aí uma redução importante da pressão arterial desse paciente. Então, 6 gramas de sal, né, por dia no máximo, é recomendado para que esse paciente tenha uma pressão arterial normal. Um estudo do Intersalt, né, com 10 mil pessoas, ele revelou que uma vez que esse paciente fazia uma restrição de 2.300 miligramas de sódio por dia na dieta, lembrando que 2.300 miligramas equivalem a 6 gramas de sal, né, de adição, equivaleram a uma diferença de 3 a 6 milímetros de mercúrio na pressão arterial sistólica. Então, uma redução no consumo de 100 miliequivalentes de sódio por dia, que representa 2.300 miligramas de sódio por dia, reduziram aí 10 milímetros de mercúrio em pessoas entre 25 a 55 anos. E um estudo recente na população brasileira indicou que a população está consumindo muito sal, muito açúcar e muita gordura. E esse consumo elevado de sal, açúcar e gordura está associado ao maior índice de aumento da pressão arterial do paciente. Quando a gente fala, né, de hipertensão arterial, né, da patogenia da hipertensão arterial secundária, né, a gente tem a endócrina, que está relacionada, né, à suprarrenal, né, então ao córtex ou como no caso da síndrome de Cushing, o hiperaldosteronismo, né? Hiperaldosteronismo primário, a hiperplasia congênita, né? Na medula, o feocromocitoma, acromegalia, hipertireoidismo, hiperparatireoidismo, né? Que vai gerar hipercalcemia, e na patogenia, né? Da hipertensão arterial secundária exógena, o uso de anticoncepcionais corticoides. Só a título de curiosidade, né, o que seria uma síndrome de Cushing? Essa síndrome de Cushing, ela se apresenta quando o paciente ele tem um alto, né, uma presença elevada de cortisol no sangue por um período longo de tempo, além, né, da presença de hormônios como glicocorticoides, mineralocorticoides e androgênios da suprarrenal. O paciente, em média, né, classicamente, né, os sintomas desse paciente, né, eles se apresentam, né, com bochechas vermelhas, né, coxins, né, de gordura, né, como se semelhante à lipoatrofia, né, do paciente com HIV, face em forma de lua, né, facilidade de contusões e equimoses, corcova de búfalo,
pele fina, estrias, né, vermelhas na região de abdômen, um abdômen em pêndulo, alcalose, né, por hipocalemia, e os antebraços e pernas finas com má cicatrização de feridas. Além disso, a patogenia da hipertensão arterial secundária, a gente tem a patogenia, né, envolvendo aspectos renais, uma doença renovascular, tumores produtores de renina, coarctação da aorta, né, a patogenia, né, neurogênica, né, psicogênica ou hipertensão intracraniana e o quadro de eclâmpsia. Como avaliar esse paciente hipertenso? Primeiro, quais os sintomas, né, durante a anamnese? Em geral, esses sintomas podem se apresentar ausentes. Isso aí quando a gente está falando de hipertensão secundária. Se ele apresenta, né, cefaleia, nucalgia, zumbido e tontura, isso se dá em função da elevação da pressão arterial. Nas causas secundárias, no caso do comprometimento renal ou desse freocomocitoma, que é um tumor que aparece no tecido, né, de algumas glândulas, mais comumente nas adrenais, mas também pode acontecer também repercussões hemodinâmicas, como um quadro de angina, dificuldade respiratória, né, clássica de dispneia, um acidente vascular cerebral e doenças pregressas desse paciente, que são importantes de você avaliar na anamnese clínica desse paciente, identificando também a história familiar, né, principalmente em primeiro grau, que vai ser essencial, além do uso de medicamentos desse paciente. Quais são os exames de rotina na avaliação do hipertenso? Então, urina, creatinina plasmática e a estimativa do ritmo da taxa de filtração glomerular, né, o potássio plasmático, o colesterol total, o triglicerídeos HDL, a glicemia, o ácido úrico, o eletrocardiograma. Então a gente para por aqui e depois a gente vai dar sequência à terapia farmacológica no paciente com doença cardiovascular. Não esquece de dar um like lá no canal e até a próxima aula.